Que a luz de Deus chegue à sua vida nesse momento. Nós iniciamos mais uma programação para ajudar a todas as pessoas que estão sofrendo, vivendo problemas dos quais elas não conseguem se livrar, resolver. E talvez seja esse o seu caso. Você que não conseguiu dormir, você que está aí com a cabeça cheia de problemas, sem saber como fazer para pagar as dívidas, para sair desse desemprego, para recuperar a sua empresa que está indo à bancarrota, à falência. Você que de repente, sabe, já pensou até em acabar com a própria vida, pensando que seria esta a melhor atitude para trazer paz para sua família, haja vista que você se sente culpado por tudo que vem acontecendo com você. Não se culpe. Lance fora esse pensamento negativo e dê a si a chance de saber o que fazer para que uma atitude possa mudar a sua história de vida. Nós vamos agora acompanhar uma matéria e daqui a pouco nós estaremos de volta. Um dos piores momentos de um ser humano é quando o desemprego bate a porta. Sair de casa ainda de madrugada, pegar condução, ir para filas de empregos, competir com outros milhares de profissionais por uma vaga ou ficar horas no computador atrás de uma oportunidade. Mas tanto esforço nem sempre tem êxito. 8,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Eles procuram serviço, mas não encontram. O inusitado dessa informação é que aumentou a quantidade de pessoas que gostariam de ter uma vaga de trabalho, mas desistiram. Ao final de fevereiro, pelo menos 293 mil pessoas engrossaram o grupo de pessoas desalentadas. Agora, 3 milhões e 700 mil pessoas com idade para trabalhar simplesmente pararam de procurar porque estão desanimadas. O tema de hoje é sobre o desânimo que gruda na vida das pessoas. E não é só a apatia diante do desemprego, não. Quando as tentativas parecem em vão, para alguns desistir se torna a única opção. Fala aí, Paulista. O que é que tu manda? Foi por essas e outras que o ator Mário Gomes desistiu da carreira artística. O ponto crucial foi uma fofoca que o fez perder espaço na TV. Mário Gomes já foi um dos principais nomes e galãs da TV. Ao longo de 36 anos dedicados à atuação, participou de inúmeras produções que fizeram sucesso. Mário está longe dos estúdios desde 2017. Atualmente é dono de um quiosque e vende lanches na orla do Rio de Janeiro. Ele fala assim, nossa, coitado dele. Tá bem demais, tia. Vendi 700 cervejas. E não tão distante assim, temos outro exemplo de quem, diante da falta de oportunidade na área, acabou por mudar o foco. Uma experiência assim, extraordinária, um laboratório como pessoa, como artista, como ser humano. Em janeiro deste ano, o ator Daniel Hertal, de 41 anos, foi um dos assuntos mais comentados na ocasião. Ele começou a trabalhar como vendedor ambulante pelas ruas de Copacabana. Consigo pagar a conta de luz, eu consigo levar meu cachorro no veterinário. E isso que me encheu de força, de resiliência, de vontade para continuar. Com mais de 20 anos de carreira, Daniel está fora das câmeras desde 2022. A falta de oportunidade no meio artístico o fez criar um negócio próprio. Gelada? Uma água. Pode sentar, por favor. E olha só essa manchete. Niso Neto, filho de Chico Anísio, desiste de carreira artística e pede ajuda com o emprego. Longe da televisão, Niso revelou que tenta, há 5 anos, ingressar na área corporativa para buscar estabilidade profissional. Ele admitiu dificuldades para arranjar trabalhos como mestre de cerimônias, mediador de debates e apresentador de eventos. Desistir de lutar. Será que tem lutas que são difíceis de vencer? Você pensa em desistir de algo ou já desistiu? Sabe o que a palavra de Deus, ela diz? Que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu.
Muitos, de repente, prometeram mundos e fundos para você. Ou você, quando o ano começou, decidiu dentro de si que esse ano seria diferente, conquistaria muitas coisas. Porém, chegamos na metade do ano e nada do que você projetou aconteceu como você esperava. Mas a promessa de Deus, ela é a garantia de uma nova vida. Quando você firma com Deus uma aliança, não importa o que foi, o que importa é o que virá. Aquilo que pode acontecer a partir de hoje. Estamos vivendo aí o segundo semestre e nós cremos que neste segundo semestre Deus fará acontecer aquilo que não aconteceu ainda. Basta você crer. E você vai acompanhar esse testemunho que nos ensina o quanto a fé tem o poder para tirar alguém do fundo do poço e levantar esta pessoa a fim de que ela venha conquistar. Acompanhe. Meu nome é Diane, tenho 32 anos e sou empresária. Eu conheci a igreja, eu tinha 9 anos de idade, fui com os meus pais. Nós víamos de outra denominação, meus pais eram bem assíduos nessa outra denominação, mas internamente dentro de casa não era uma família feliz. Meu pai perdeu um emprego muito bom que ele trabalhava, nós passamos fome. Foi um período de 2 meses, mas foi um período muito difícil. Eu me lembro que minha irmã estudava numa escola particular, meu pai não teve mais condições de manter, teve que chegar ao ponto de pedir na escola se poderiam deixar ela estudar até ele conseguir melhorar. Então, para ele foi uma humilhação muito grande. Eu, nesse período, eu adoeci, eu desenvolvi uma doença que na época eu teria que tomar uma vacina todo mês para me ficar bem, que era uma doença autoimune. E meu pai não tinha condições nenhuma. E nós começamos a passar fome a ponto de faltar sal. A gente comia angu de manhã, angu de tarde e angu à noite. Era angu de todos os modos. Meu pai, vendo a nossa situação, que a nossa vida estava do mesmo jeito, nada mudava, surgiu um desejo, recebemos um convite de um obreiro da igreja, fez um convite e nós resolvemos conhecer a igreja. E eu cheguei à Universal, eu tinha 9 anos. E no primeiro dia, o meu primeiro contato com Deus dentro da Igreja Universal, eu me senti paz, eu senti bem. E eu disse à minha mãe o seguinte, eu falei, eu não quero sair daqui mais, eu quero ficar aqui. Porque ali, no primeiro dia, eu vi a grandeza que eu podia conhecer daquele Deus. Muitas das vezes a gente fala nesse sentido e as pessoas falam, mas como que naquela época uma criança pode sentir isso? Para Deus não importa a idade que a gente vá conhecê-lo. Para Deus importa a entrega que nós vamos fazer naquele momento. Meus pais resolveram entregar a vida para Jesus, se batizaram. Tivemos muita luta, mas aí depois do momento que a gente decidiu, acreditou de verdade que Deus iria mudar a vida, as coisas começaram a caminhar. A doença que eu desenvolvi, ela desapareceu, eu não precisei tomar nenhum medicamento. O meu pai voltou para o emprego que ele trabalhou há 30 anos atrás. Ele foi chamado novamente para a empresa e não foi chamado para ser simplesmente só um empregado na época. Ele foi chamado para dirigir praticamente a empresa. Através do pacto, eu me casei. Hoje eu tenho 8 anos de casada, sou muito bem casada. Através do pacto também eu conquistei a minha empresa. Hoje eu tenho 10 funcionários, minha empresa é muito bem localizada. Hoje, para quem eu trabalhava antes, hoje eles acabam que me vê como concorrente deles, porque graças ao pacto eu cresci financeiramente, a gente é muito reconhecido na região que a gente trabalha. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, a minha família estabilizada, meus pais estão bem. Hoje o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Foi a minha melhor escolha, foi o Espírito Santo na minha vida. E é isso, o pacto com Deus e a aliança transformou minha vida. Você entende agora a vantagem que você tem de ter uma aliança, mas você também compreende o prejuízo que muita gente vem amargando, e de repente seja esse o seu caso, por não ter ainda firmado essa aliança. Quantas coisas você perdeu? Quantas vezes você tentou fazer algo e não deu certo? Você contou com seus recursos, contou com a sua capacidade profissional e até com seu talento,
Não que essas coisas não sejam importantes e fundamentais, mas alie isso, some-se a isso a presença de Deus, a palavra de Deus, a aliança com Deus. Aí, meu amigo e minha amiga, é para arrebentar, é para fazer a diferença e ver realmente a sua vida dar uma guinada. Faça um pacto, faça uma aliança. De repente você já se associou a pessoas que só te prejudicaram. Você, de repente, confiou em pessoas que tiraram um pouco que você tem. Mas quando você faz uma aliança com Deus, você não perde, você só ganha. E você quer a garantia do que eu estou dizendo para você? Os testemunhos que você vai acompanhar agora comprovam isso, porque cada uma dessas pessoas firmaram esse pacto, colocaram Jesus à frente e tudo deu certo em suas vidas. Vamos assistir esse bloco de testemunhos. Qual é o seu nome? José, pastor. José, qual foi o resultado alcançado através da reunião de segunda-feira? Bom, pastor, eu trabalho com mercearia junto com meu pai, que ele é dono, e ele estava fazendo balanceamento ali das contas no dia 22 de maio. E a gente só tinha R$1.000 na conta e tinha que pagar uma dívida de 5.500, faltou R$4.500. Daí ele ficou assim, não, pai, a gente tem que trabalhar mais cedo, tem que trabalhar mais, pai. Relaxa, confia, entrega na mão de Deus. Confia nele que ele é fiel. Daí, resultado disso, 2 dias depois, acabou dando os 2 dias mais fracos do mês. Coisa bem pouca. Tudo dando errado. Até aquele momento, aqueles outros 2 dias ali que foram mais fracos ainda, tudo dizia não. E a dívida estava lá para ser paga. Sim, senhor. E ele preocupado, não, pai, relaxa, entrega na mão de Deus, confia nele. E acabou nisso que nesse período, 16 dias depois, ele foi fazer o balanceamento ali, fechamos as contas e ainda sobrou R$500 a mais. Olha só. Quer dizer, o seu pai já preocupadíssimo e você dizia para ele, confia em Deus. E a confiança trouxe milagre. Sim, senhor. Não faltou, ainda sobrou. Sim, senhor. Vale a pena vir segunda-feira? Sim, senhor. Pacto com Deus, traz a resposta. Traz. Qual o nome do senhor? Christian. Christian, qual foi o resultado através da reunião da prosperidade com Deus? O resultado, pastor, é que a gente já vem há anos e Deus abençoou nós com uma clínica geriátrica, fruto aqui do altar. Hoje a gente é responsável por 33 idosos e a gente queria aumentar mais alas, mais leitos. E a gente tinha até um valor, mas ele não conseguia nem fazer nem cócega, como se diz, nessa grande obra. E aí a gente precisou de 2 linhas de crédito e chegou na hora, amarrou as linhas de crédito. O banco foi lá, nós vamos dar o dinheiro para vocês, e a gente começou a demolir, a trocar as alas dentro da empresa. Chegou na hora de pegar o dinheiro, ele disse que não deu, que não passou na avaliação, na pontuação. E aí eu busquei a direção do altar, o homem de Deus, o Senhor, e nós determinamos aqui e abriu as portas, a gente conseguiu pegar a primeira linha de crédito e hoje conseguiu pegar a segunda linha de crédito. E o bom dessa segunda linha de crédito é que esse banco que tinha negado para nós, ele correu de atrás de nós para ofertar o dinheiro e ainda deu 11 meses para nós pagar. Então veio uma quantia, as 2 quantias que a gente quer, a gente vai aumentar agora os novos leitos ali, vai aumentar o faturamento. E eu pedia para Deus para ter um salário abençoado de 40, 50 mil. E essas ampliações desses novos leitos que vai vir, a gente vai conseguir chegar nesse salário, pastor. E tudo para a honra e glória do Senhor, para poder ajudar mais a obra de Deus. Que a gente está ali sentado, pastor, a gente vê quem pode dar um fardo de jornal, a gente contribui, mas parece que o nosso ainda é muito pouco. E Deus agora abençoando, se Deus quiser, pastor, muitas coisas vão andar aqui na nossa casa, graças a Deus, assim, e tudo é para a honra e glória de Deus. E Deus tem feito, cumprido sua promessa e vai fazer de vocês ainda mais coluna nessa casa. Deus abençoe, se prepare porque muito mais há de vir na vida de vocês. Graças a Deus. Como é que é seu nome? É Guinter. Guinter, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, ano de 2024, mudança, o que aconteceu? Então, pastor, desde o ano passado o senhor já vinha determinando que a gente tinha que virar o ano com uma vida nova, né? Sem dívidas, nada. Sempre o senhor foca no calendário para a gente focar, terminar o ano com a vida financeira em ordem. E eu não consegui terminar o ano passado em ordem. Esse ano ainda eu entrei em janeiro com uma dívida de quase 30 mil, mas eu determinando, nunca desistindo, perseverando, vindo segunda-feira. E ali no começo do ano eu já consegui uma direção, Deus fez eu sanar essa dívida. Então ali eu já consegui resolver o primeiro passo para a minha vida financeira começar a engrenar. Daí por último agora no mês de março o senhor fez um propósito em cima da palavra, para a gente estar orando, colocar a palavra em cima da mesa
e determinar, Malaquias 3:10, para que Deus venha fazer a diferença. Eu fiz esse propósito e venho fazendo ainda, não parei de fazer, sempre fazendo, e Deus abriu uma porta grande que já fazia mais de 1 ano e meio, mais ou menos, estava trancado um contrato. Deus abriu essa porta e eu consegui fechar esse contrato. E a vida financeira de lá para cá Deus só tem aberto as portas, né? Coisas grandes Deus faz, né, Quinter? Conquistas Ele traz, né? O que você conquistou segunda-feira? Segunda-feira eu conquistei a minha, como que eu posso dizer? A minha dependência financeira, isso mesmo. Porque quando eu comecei no Congresso, há muito tempo atrás, eu era escravo, né? Eu trabalhava para os outros, eu tinha uma vida limitada, eu não pensava em ser cabeça. Eu andava, empurrava com a barriga, né? Sempre ali, aquele salarinho, aquela vida limitada, e aqui no Congresso eu abriu minha visão, Deus deu uma direção, e hoje eu tenho seguido a direção que Deus tem dado, e Deus tem prosperado, Deus tem aberto portas, né? Então, a última porta que Deus abriu até já faz mais de um mês que eu estou vendo assim alguns terrenos e tudo, e hoje eu consegui. Deus abriu essa porta, estava bem enrolada, estava difícil, eu já venho negociando há um tempo, e hoje eu consegui assinar no cartório mais essa conquista. Comprou seu terreno? Do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu não queria em qualquer local, eu queria num local que eu já vinha falando com minha esposa, que seja um lugar tranquilo. Então a gente conquistou na onde a gente queria, e agora a gente vai construindo do jeito que a gente quer. Muito mais vai vir na sua vida, que a sua empresa cresça, que você cresça e não quebre o seu pacto. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A aliança com Deus não é apenas um símbolo de uma aliança, de um anel que as pessoas recebem a cada segunda-feira. E se você não tem, você pode vir buscar. Mas ter uma aliança com Deus é aqui dentro. Você entender que você tem um pacto, um compromisso. Aliança é empenho de palavras com alguém que também é de palavra. Deus não falha com aquilo que Ele promete. E se você não falhar com a sua palavra de dizer, eu vou buscar, segunda-feira eu vou estar na reunião da prosperidade com Deus. Pode crer, Deus estará capacitando você e você vai vencer e alcançar a tão sonhada prosperidade. Esteja conosco nesta próxima segunda-feira. Você vai receber também aí, a sua aliança do pacto, às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, ao cair da tarde, 18 horas, vamos estar juntos, 60 minutos de poder e especialmente 19h30. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis, entrada gratuita, estacionamento gratuito e creche também gratuita para todos os seus filhos. Traga-os, porque eu tenho certeza que quando você chegar aqui, a palavra que você vai ouvir vai ajudar você a sair dessa situação. E também estamos aí no jejum de Daniel, porque o Espírito Santo é o guia, é quem dirige, é quem orienta, é quem no momento das dificuldades dá forças para você superar tudo e entender que com ele você pode vencer. Esse testemunho agora mostra o quanto o Espírito de Deus na vida de uma pessoa faz toda a diferença. Vamos assistir. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de baladas, bebidas, porque eu achava que aquilo me trazia paz, mas me trazia até um certo ponto. Só que quando eu chegava em casa eu ficava sozinha. Então eu comecei a achar que eu tinha que ter um relacionamento.
eu tive vários relacionamentos frustrados, até que num deles, em 1 ano, eu engravidei da minha filha e me casei. Eu achava que para mim ser feliz eu tinha que ter uma família. Só que eu não era feliz. Eu tinha um marido, eu tinha uma filha, eu tinha uma casa, mas eu não era feliz. Até que um dia eu tive uma decepção na minha vida. E eu falei que eu ia em qualquer igreja, menos na Igreja Universal. E naquele dia só tinha uma igreja aberta, e era a Universal. E foi assim que eu cheguei lá. Comecei a fazer as correntes, eu fui liberta das bebidas, da minha vida frustrada que eu tinha, das baladas, dos vícios. E eu comecei a buscar. Eu ouvi o homem de Deus falando ali sobre o Espírito Santo e eu queria aquilo para mim. Só que eu sempre priorizei a minha família. E quando eu comecei nessa caminhada da fé, eu comecei a ser perseguida pelo meu marido. Ele não aceitava que eu ia para a igreja. Então, eu era perseguida dentro da minha própria casa e aquilo me atrapalhava e eu não conseguia focar no Espírito Santo, eu não conseguia focar em Deus. E eu acabei virando uma religiosa dentro da igreja. Eu estava ali ouvindo, mas eu não praticava o que era falado. Eu fazia do meu jeito, eu achava que o meu jeito era o melhor, só que não era o melhor. Quando eu vi, já tinham se passado 4 anos e eu estava ali dentro da igreja, com a minha vida do mesmo jeito. Consegui conquistas através da minha fé, consegui o emprego dos meus sonhos. Hoje eu trabalho no melhor hospital da América Latina. Mas mesmo assim ainda faltava algo. Eu não era feliz. A minha vida não era feliz. Quem olhava a minha vida, aparentemente, eu era uma pessoa feliz, porque eu tinha a minha própria casa, eu tinha uma família, eu tinha um marido, eu tinha uma filha, um emprego. Mas eu não era feliz, eu tinha um buraco dentro de mim. E eu ali sendo pressionada pelo pai da minha filha, muitas vezes dele falar, ou eu, ou Deus. E eu falava para ele que eu não podia escolher ele, porque eu queria trilhar o caminho do Senhor Jesus, mas eu não conseguia, porque eu colocava a minha família em primeiro lugar. Até que chegou um dia que ele falou para mim, eu tô indo embora de casa. E ele foi embora. E aquilo para mim foi meu fundo de poço. Veio a campanha do jejum de Daniel. Eu vi ali como uma oportunidade de eu me entregar para Deus e ter essa paz que tanto o homem de Deus falava lá. Eu comecei a orar, a jejuar, eu li os livros do Bispo Macedo, eu ouvia todas as meditações dele de manhã e comecei a buscar. E quando foi no domingo, eu lembro como se fosse hoje, eu me preparei, eu coloquei a minha melhor roupa e eu entendi o que eu tinha que fazer, que não era só propósitos, era entregar a minha vida, os meus sonhos, porque eu ouvi muitas vezes sobre os propósitos, eu fiz vários jejuns de Daniel, só que eu fazia do meu jeito, eu entendi que ali eu tinha que colocar a minha vida, que eu tinha que colocar o meu coração, entregar os meus sonhos para Deus, porque no fundo, eu fazia antigamente as coisas com emoção, e eu entendi o que era fé inteligente. Então, quando chegou naquele domingo, quando o homem de Deus, o pastor falou, vem aqui na frente, vem no altar, eu fui e ali eu me entreguei, eu me derramei, e o Espírito Santo veio. Não foi uma emoção, foi uma certeza dentro de mim, uma força, uma paz. A certeza que não tem nada e ninguém que tire isso dentro de mim. Foi o melhor dia da minha vida. Hoje eu tenho paz. Eu nunca tive paz. Hoje eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas lutas, mas eu tenho paz. Isso já não tira mais a minha paz. Naquele dia eu me casei com Deus e hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada. Como diz naquela passagem bíblica, né? Eu construí a minha vida na areia e ela se desfez. Mas hoje que eu tenho o Espírito Santo, a minha vida está ali alicerçada na rocha. Eu sou forte, eu sou uma pessoa persistente. Não é aquela fé emotiva, mas a razão, a fé inteligente hoje eu tenho. Hoje eu tenho a paz de Deus, hoje eu sou casada com Deus. E de todas as conquistas que eu já tive, como casa, emprego, nada se compara ao Espírito Santo. Ele é o meu guia, ele é o meu tudo. Eu posso não ter nada, mas se eu tiver ele, eu tenho tudo. Porque é Deus morando dentro de mim. É o Senhor Jesus que está aqui comigo e eu tenho paz. Eu quero deixar um recado para você. Você que é uma pessoa triste, você tem um vazio dentro de você não tem paz. O jejum de Daniel está aí, é a oportunidade de você mudar de vida. Não faça do seu jeito, faça do jeito que é ensinado. E se você se entregar de fato e de verdade, você vai ter a paz, que hoje eu também tenho.
A diferença na vida de uma pessoa não está no que ela tem ou deixa de ter, mas naquilo que ela pode vir a ser através do Espírito Santo que passa a habitar no seu coração. Você pode, de repente, ter muitas posses. Você pode, de repente, ser aquela pessoa que quem olha para você diz, olha, pelo que fulano tem, pela profissão que possui, é uma pessoa feliz. Mas quantos que têm tudo e no final das contas não tem nada porque falta o Espírito Santo? Então, venha participar conosco na Universal desse jejum de Daniel. E com certeza, o Espírito de Deus, fazendo morada dentro de você, ele vai te dar a direção certa e você vai com certeza vencer. O Espírito Santo, quando ele habita dentro de uma pessoa, ele faz toda a diferença. Preenche esse vazio com a presença de Deus e você vai ver que será uma nova criatura. E dentro do jejum de Daniel, estamos vivendo no mês de julho, a Fogueira Santa no Templo de Salomão. Para mais informações, você pode vir participar de uma de nossas reuniões e também, claro, de segunda a sexta, a partir das 22h30, pelo YouTube, Facebook, Igreja Universal. Você pode acompanhar também pela rádio 99.3 FM, a Caminhada da Fé. A Fogueira Santa é a campanha de maior transformação de vida para todos aqueles que colocam a sua fé na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. De segunda a sexta-feira, a oração da Jornada ao Moriá, direto do Templo de Salomão. Às 10h30 da noite, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, Univervídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.